e meninas do nono ano. Hoje, na nossa aula de História, a gente vai dar início sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, um ponto introdutório e falando sobre as principais características, grupos que fizeram parte, quem participou, os movimentos, por que essa Segunda Guerra ela foi considerada, entre a primeira e a segunda, ela foi considerada a mais importante, a que causou mais danos, vamos dizer assim, na questão mundial. Vamos entender perseguições e puxar também um assunto que a gente estudou na semana passada, o nazifascismo, porque esse ponto ele está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Ah, Flávia, eu não assisti a aula ao vivo, não assisti a aula gravada, e aí? Boa pergunta. E aí? Você vai ficar perdido na nossa aula de hoje? De uma certa forma, não. Por quê? Porque eu acabo fazendo uma revisão sobre o que foi falado anteriormente. Mas a gente vai falar tudo, absorver tudo, apresentar todos os pontos? Não. Então, se você, durante a explicação, não prestou atenção, estava olhando para o lado, observando o movimento que está tendo na sua casa, automaticamente você não vai compreender nada. E aí, na resolução do seu TD, que tem tanto nazifascismo, que a gente já estudou, Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, você vai ter dificuldade. E ir para a internet, copiar, colar, procurar a resposta, você não aprende, você está se enganando. O coleguinha lhe enviar o gabarito, lhe enviar a resposta, a mesma coisa, né? Nós temos, por exemplo, alunos que não levam totalmente a sério. Leva muito na brincadeira e aí o coleguinha, a amiguinha, vamos dizer assim, ajuda. Às vezes acha que está fazendo bem, mas não está. Então, vamos para a nossa chamada e dar início ao nosso conteúdo. Bora lá. Alisson. Presente. Ana Letícia. Cauane. Cauane está sumida. Caleb. Presente. Karen. Presente. Cláudio Bernardo. Wesley. Gabi. Presente. Gustavo. Presente. Ingrid. Presente. Com coragem. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Laiane. Presente. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Marília. Melissa. Naira. Presente. Pedro. Presente. Rebeca. Samuel. Cibele. Bora lá. Segunda Guerra Mundial, que nós temos como datas de marco 1939 a 1945, recapitulando acontecimentos anteriores que marcaram o início da Segunda Guerra Mundial. Nós temos lá em cima, na imagem que vocês podem observar, fatores. Quais são os fatores? Crise econômica, tensão política e social, regimes totalitários, ideologia expansionista. Crise econômica que veio ocorrendo, olha só, a Segunda Guerra Mundial deu início em 39. Essa crise econômica, ela iniciou lá com a Primeira Guerra Mundial, onde vários países estavam envolvidos nesse conflito e que após o fim da Primeira Guerra Mundial o país ficou fracassado economicamente, politicamente e militarmente.
Diante disso, territórios foram se unindo, países foram se unindo, se fortalecendo, e Estados Unidos, de uma certa forma, ajudou esses países a se estabelecer, implantando dentro da Europa um sistema econômico com ajuda bancária, ajuda financeira, fazendo empréstimos, implantando parte industrial dentro dos países da Europa, principalmente os envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Só que a crise de 29 fez com que os Estados Unidos deixasse de apoiar os países europeus, porque ele precisava se restabelecer, precisava mudar a sua economia. Da crise de 29, países perceberam que precisavam mudar novamente sua questão política, questão econômica. Começou a surgir as tensões políticas e sociais dentro desses países. Grupos começaram a ser formados, grupos políticos, de um lado, com uma dominação totalitária, ditadora, imposição. De outro lado, um grupo menor com a questão do capitalismo, com a questão de expansionismo. Sobre esses dois pontos, a gente chega no nazifascismo, que está relacionado com o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Hitler e Mussolini, que foram considerados os dois maiores, as duas maiores autoridades dentro da Europa, com a questão de impor regras, impor situações onde a sociedade não tinha direito de escolha. Do nazifascismo, a gente chega na Segunda Guerra Mundial. Fatores: crise econômica, que começou lá da Primeira Guerra, com os países que perderam, não tinham condições de se restabelecer. Tensões políticas e sociais pela formação de grupos políticos e a sociedade sendo tratada de forma autoritária. Regimes totalitários, que a gente viu na nossa aula com o nazifascismo. Imposição. Não ter direito a tomar decisões, apenas fazer o que estavam lhe mandando. Crianças não poderiam andar na rua, mulheres não poderiam andar só, tinha toque de recolher, mulheres não poderiam trabalhar, tinham que praticar religião católica, quem não fosse católico era perseguido, principalmente os judeus. Campos de concentração, mortes, muitas pessoas eram presas, eram levadas e não sabiam o que iria acontecer com elas e eram colocados em galpões, enganados, vamos dizer assim, onde eles diziam que eles iam tomar banho, então pedia para tirar toda a roupa, entrar no galpão, que eles iam tomar um banho, só que não era tomar banho, eles iam ser envenenados. Então, nós temos a Segunda Guerra Mundial considerada como a pior dentro da história, exatamente por essa questão de ser não só uma disputa territorial, não ser só uma disputa política, mas também ser uma disputa social e uma disputa religiosa. Nós temos os antecedentes, acompanha aí. Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, a Alemanha humilhada, Revolução Russa e a crise de 29. A Alemanha foi humilhada por quê? Tirando Gustavo, alguém pode me dizer por que a Alemanha foi considerada humilhada? E aí? E aí, Ribeiro? Não, para o Gustavo. Não, tira o Gustavo. Quero ouvir os Ribeiro, demais. gente. Eu sei que o Ribeiro. Gustavo sabe. Mas os demais, nós temos 16 pessoas na aula. Não acredito que os demais não lembrem, não recordem um assunto que a gente já viu. Foi dividida? Não. Não. Mas tentou. Bora lá, Letícia, Caleb, Gabi. Eu vou me recordar aqui. Karen. Eu vou me recordar. Qual a pergunta mesmo, Flávia? Por que a Alemanha foi humilhada? O líder da Alemanha fugiu para a Holanda? Não. Nem adianta ficar procurando em Google, viu? É tentar lembrar do que a gente falou. Bora lá, senhor Gustavo.
Fale aí para os seus colegas por que a Alemanha foi considerada um país humilhado. Porque no final da guerra, o líder da Alemanha fugiu para a Holanda e ela foi obrigada a se render. Porém, segundo o exército alemão, eles ainda conseguiriam lutar na guerra. Então, essa rendição foi meio que forçada, porque o exército alemão ainda queria lutar, porém a sociedade alemã queria paz. Pronto, essa é a resposta completa, né? Só dizer, porque fugiu para a Holanda, não. Por que fugiu para a Holanda? Né, senhor Pedro? Então, ó, explicando de outra forma o que o Gustavo falou, de uma forma que entre na cabecinha de vocês. A Alemanha era o principal país lá da Primeira Guerra em conflitos, né? Vamos dizer assim, entre os dois grupos, entre o grupo Eixo e o grupo Aliança. A Alemanha era um país que se sobressaía entre os outros. E, através do Tratado de Versalhes, a Alemanha acabou sendo prejudicada, né? Ela teve que se render sem querer, porque a sociedade estava exigindo, estava sofrendo com a guerra, situações que a população iria não só sofrer mais economicamente, mas a questão dos homens, dos maridos ficarem sendo mandados para a guerra, a questão da Alemanha ter que ser, né? Vamos dizer assim, a Alemanha tinha que dizer que ela era responsável, tinha que reconhecer que ela foi um dos principais países para que a guerra acontecesse. Ela tinha que reconhecer isso. Então, imaginem aí vocês. Vocês estão numa rixa, vamos pegar as meninas, tá na rixa com a outra menina, os meninos estão na rixa com o menino. Por conta de crushes, né? Vamos dizer assim. Um tem que ceder. Mas o que vai ceder? É porque ele não tem mais condições de lutar? O que vai ceder é porque ele, vamos dizer assim, é mole? O que vai ceder é porque ele está percebendo que está perdendo força? Nem sempre. Nem sempre o que cede numa guerra, nem sempre o que cede num conflito é o lado mais fraco. Às vezes é o lado mais forte. Às vezes é o que ainda tem condições de continuar numa guerra. Às vezes é o que ainda tem condições financeiras, militares, armamentos. Mas quando a sociedade começa a fazer movimentos, revoluções, manifestações exigindo que o país saia da guerra, aí o país tem que pensar: eu vou sair da guerra e ficar com o povo do meu lado ou eu vou continuar na guerra e ter o povo contra mim? Aí eu posso acabar perdendo o quê? O meu poder, a minha autoridade. Que aí a gente lembra de um país dentro da Primeira Guerra Mundial, que em 1917 ele teve que se afastar por problemas dentro do seu território. Vocês lembram qual foi esse país? A Rússia. A Rússia, para quem não lembra, tem aí, ó, meu povo, Revolução Russa nos antecedentes. A gente viu lá na Primeira Guerra que em 1917 a Rússia, por problemas internos no seu país, precisou se afastar da guerra para resolver a situação. Porque se continuasse na guerra, o povo ia fazer o quê? Ia derrubar o governo, ia tirar ele do poder. Então ele preferiu sair de uma guerra e ter o povo do seu lado. Aqui, os antecedentes pegam muito desse ponto. Revolução Russa, anticomunismo, apoio à ascensão de regimes totalitários. Vocês têm que sempre lembrar que essa questão de regime totalitário é muito relacionado com uma ditadura militar. Você pega o que aconteceu no Brasil na época da ditadura militar, que você consegue ter uma noção de como esses países, principalmente Alemanha, Itália, Rússia, como esses países agiam diante do povo. Comparando, fazendo comparação, Brasil na ditadura militar com a Alemanha, com a Itália no período do nazismo, no período do fascismo, o Brasil ainda estava bem, ainda era uma situação boa. Por quê?
porque o Brasil não estava envolvido diretamente em guerras. Diretamente. Mas indiretamente o Brasil estava. A nossa população, nosso território, nosso país, ele não foi atacado da forma como os países da Europa foi, da forma como o Japão foi, da forma como os Estados Unidos foi. Então, o Brasil, ele era integrante, ele fazia parte de um país apoio, mas ele não estava diretamente lá na Primeira Guerra Mundial, que a gente viu que foi enviado um contingente, na Primeira Guerra, foi enviado um contingente de soldados com profissionais da área da saúde e que o objetivo era ajudar os soldados franceses, já que na Segunda Guerra o Brasil participa já firmemente, ele já está diretamente em combate. O contingente, a quantidade de soldados é bem maior, que a gente vai ver especificamente sobre o Brasil na nossa próxima semana. A gente vai ter uma aula só sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E é bem interessante, porque a gente acaba falando do nosso país, né? Então, a gente tem a curiosidade de saber como participamos. Nós temos aqui expansionismo alemão, questão e ameaças a conquistas de territórios. A Alemanha sempre é muito impulsionista, muito questão de eu penso dessa forma, vai ser dessa forma, quem quiser combater, combata, quem não quiser, fique na sua, eu vou adiante. Quem quiser ser meu aliado, venha, quem não quiser também eu não ligo. A Alemanha tinha esse pensamento. Por que tinha esse pensamento? Eu costumo dizer que dentro da nossa história, os principais cabeças, os principais líderes, aqueles que tiveram assim um grande marco histórico, eles eram os baixinhos invocados, costumo dizer assim, porque eles eram baixos. Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa, Hitler na Alemanha, Getúlio Vargas no Brasil. Então, eu costumo dizer que os baixinhos são os piores. Porque quando a gente entra dentro do marco histórico, que a gente vai observar as características físicas das autoridades maiores de cada movimento, eles sempre são baixinhos. Então, eu dou sempre essa dica para vocês, né? Nós temos os países eixo. Quem são os membros dos países eixo? Me diga aí. Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha, Itália e Japão. Itália, nazismo. É certo? Não. Itália, fascismo. Quem era o nazismo? Alemanha. Alemanha. E por que o Japão entra nesse grupo? E aí? Vocês sabem? Porque um país se aliar a outro, ele não vai se aliar porque ele achou bonitinho, não. Ele vai se aliar porque ele tem objetivos econômicos. Ele tem objetivos de expansionismo. O Japão, quando se aliou com a Itália e com a Alemanha, o objetivo dele era ter mais colônias na África, ter mais colônias na Ásia e um país na América do Norte, sabe? Um país lá na América do Norte, chamado de Estados Unidos, também era um dos grandes interesses. Então, economicamente, era o ponto principal. Territorialmente, por quê? Em segundo lugar, porque aquelas terras iriam ajudar a economia do território a crescer. Então, nós temos intimidar os Estados Unidos e tentar mantê-lo como um país neutro durante a guerra. O Japão se aliou à Itália e à Alemanha para poder impedir dos Estados Unidos entrar na guerra. Até então, no início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele não estava na guerra. Do mesmo jeito lá da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos só entrou em 1917. Depois que os seus navios comerciais foram atacados pelos alemães, pelos submarinos alemães. E Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, também entrou um pouco tempo depois.
E o objetivo dos Estados Unidos, ao entrar na Segunda Guerra Mundial, foi ajudar os blocos a se restabelecer. No caso, não foi o eixo, no caso, foi o bloco da aliança. É tanto que o marco, vamos dizer assim, um ponto crucial da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas comentam como o que mais lembram, é o ataque ao Japão. O ataque a 2 cidades. Quais foram essas 2 cidades? Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, que muita gente pensa, né? Muita gente pensa que era nome de uma autoridade política, muita gente pensou que era nome de um país, muita gente pensou que era nome de um estado, mas são 2 cidades, são 2 territórios. E que o que os Estados Unidos fez com o Japão, qualquer outro país poderia ter feito com os Estados Unidos, quando de qualquer outro país que estão envolvidos dentro da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Qualquer outro poderia ter feito a mesma coisa com os Estados Unidos? E aí? Talvez. Não. Qualquer não. Apenas um país. Ah, Tia, repete, por favor, que a voz da senhora falhou para mim. Pronto, vamos lá. Pergunta, ó, presta atenção. Estados Unidos atacou o Japão. Bomba destruiu cidade de Hiroshima, cidade de Nagasaki. A pergunta que eu fiz. O que os Estados Unidos fez com o Japão? Qualquer outro país que estava dentro da Segunda Guerra Mundial poderia ter feito a mesma coisa com os Estados Unidos? Não. Não. Só tinha um país que tinha condições de fazer isso. Qual era esse país? O próprio Estados Unidos. O próprio Estados Unidos, ele iria destruir seu próprio território? Não, o único que teria, Condições de destruir os Estados Unidos. a Alemanha teria. A Alemanha teria. Por que a Alemanha teria? Aí é o Gustavo que vai responder de novo, né, Gustavo? Bem, ela era uma... E aí, Gustavo? A Alemanha, nesse período, ela tinha um aliado. Ela tinha um aliado chamado Rússia. Ela tinha um aliado chamado Rússia, que não estava diretamente na guerra. Foi um pacto de agressão. Exatamente. Então, até hoje nós temos países que eles têm acordos verbais de paz, né? Porque a fala era muito importante naquela época, mais do que documentos escritos. O que você falava era considerado como a sua honra, Lei. né? Como uma lei. Com o passar do tempo foi modificando, porque as pessoas, principalmente os brasileiros, gostam de dar o famoso jeitinho, né? Se beneficiar em cima do outro. Mas nesse período, os Estados Unidos, ele poderia se prejudicar se a Rússia estivesse diretamente na guerra contra ela. Porque a Rússia não estava contra os Estados Unidos, estava aliada. Então, a gente tem aí, ó, países eixo, Itália, Alemanha e Japão, e os países aliados, olha só, Inglaterra, que era o Reino Unido, França, Estados Unidos e a União Soviética, que corresponde hoje a grande parte do território da Rússia. Então, na Segunda Guerra Mundial, que a gente já viu isso lá na Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, eles eram o quê? Aliados. Por isso que os Estados Unidos, ele tinha a Rússia a seu favor. Mas a Alemanha tinha um acordo com a Rússia, um acordo de terras. Então, eles estavam de lados diferentes, mas eles não tinham ameaça constante, porque a grande preocupação da Alemanha, sabe qual era? Era manter o seu território e não perder para os Estados Unidos. A preocupação da Rússia era manter o seu território e expandir economicamente o sistema socialista. Ele não queria o capitalismo. Então, olha os objetivos.
Um queria ter mais terras, outro queria ter maior economia, um queria expandir o sistema econômico. Objetivos diferentes. Nós temos aí, rendição da Alemanha, lá em cima, consequências, primeira, segunda e terceira fase. Vamos primeiro para as consequências da Segunda Guerra Mundial. Milhares de mortos e feridos, cidades destruídas, dívidas, criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que o objetivo da ONU era fazer com que os países cabeças da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quando fosse ter qualquer conflito no mundo, se reunisse e ali tentasse resolver, tentasse apaziguar. A ONU seria como se fosse um juiz não é rendição, é um juiz de conciliação. Que é o juiz de conciliação? Ele escutar, sentar com as duas partes, sentar com os dois países, aqui no caso da ONU, ver o que cada um estava colocando como pontos que eles poderiam atacar o outro, ou seja, o que eles estavam insatisfeitos, e ali tentar resolver. Então, desde a criação da ONU, a Terceira Guerra Mundial, ela não chegou a acontecer porque a ONU sempre interviu. De que forma? Os países representantes da ONU, eles se reúnem, vamos invadir um país, porque o país está ameaçando, a população está sofrendo. Então, o que é que a gente faz? Se reúne, vamos votar. Se um dos países componentes da ONU votar contra, não ocorre a guerra. Basta um não concordar. Nós tivemos a guerra, o ataque ao Afeganistão. Ataque ao Afeganistão. Todos os países envolvidos, eles não concordaram com o ataque, mas os Estados Unidos descumpriu. Vocês sabem quais são os 5 países componentes da ONU? Todos os países participam, mas os 5 que têm direito a dar a decisão final, vocês sabem quais são? E aí? Estados Unidos. Estados Rússia. Unidos. Reino Unido, França. Brasil. 5 países são Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, China, França e Rússia, que até então antes era a União Soviética. São os países cabeça, os países que, se um deles disser não tem guerra. Mas os Estados Unidos, alguns anos atrás, descumpriu. E por descumprir, a Rússia ameaçou destruir os Estados Unidos com a bomba nuclear. O quê? Oi. Descumpriu, tipo, como? Ele disse sim, mas mesmo assim foi contra isso. Ou ele só disse não e... Não, é assim, deixa eu lhe explicar. Deixa eu vir pra cá, né? Peraí. Cadê eu? Eu não pago aqui no ligado. Agora sim. Assim, ocorrem essas reuniões, sempre tem essas reuniões anualmente, não só pela questão de guerra, questão ambiental, que aí entra desmatamento, clima, questão social, questão política, conflitos religiosos dentro dos territórios. Então, quando um país ele ameaça que atacar outro país, invadir, com qual direito ele tem de invadir um outro território hoje? Alegando que a população está sofrendo? Então, ele tem que comprovar que a população está sendo maltratada pelos seus líderes políticos, pela autoridade maior. Se é uma questão religiosa, se é uma questão econômica, por exemplo, quando os Estados Unidos atacou o Afeganistão, foi por conta do Osama Bin Laden. Ataque às Torres Gêmeas, destruiu, ataque terrorista, ele invadiu o Afeganistão para tentar prender o Osama Bin Laden. A ONU fez uma reunião para decidir se esse ataque poderia ser um benefício ou um malefício. Por quê?
Porque da mesma forma que os Estados Unidos foi atacado e muitos civis morreram, lá no Afeganistão iria acontecer a mesma coisa. Então não era só chegar e começar a atirar, começar a destruir, começar a ameaçar o povo para saber onde Osama Bin Laden estava. Não era assim. A ONU não queria assim. Então os países votaram contra, mas os Estados Unidos não quis saber, ele atacou da mesma forma. Pessoas inocentes morreram da mesma forma. Então ele quis se vingar, vamos dizer assim. Quando a gente teve, ano passado, uma ameaça da Terceira Guerra Mundial, tivemos essa ameaça. E que foi por isso aqui que ela não aconteceu. Por conta de petróleo, questão econômica. E Estados Unidos, antigo presidente Donald Trump, falou o quê? Que a Venezuela estava passando por uma questão social e que precisava ter o seu território sob domínio de outro político e que eles iriam atacar a Venezuela para derrubar o político e depois dar o poder para o povo decidir quem iria os representar. Estados Unidos falou isso, só que o objetivo dos Estados Unidos não era esse. Era o quê? O petróleo. Ter posse das terras de petróleo para se beneficiar economicamente, porque a Venezuela, de todo o território americano, é o maior produtor. De todo o território mundial, está em terceiro lugar. Então, aí você vê um país próximo dos Estados Unidos, continente americano, um país subdesenvolvido, população vive por várias questões políticas, religiosas, questões sociais, perseguições, tem posições ditadoras dentro do território, sim, mas com qual direito os Estados Unidos têm de invadir, derrubar o governo e se apossar das terras? Nenhuma. Então, teve a reunião com os representantes da ONU, aí a Rússia falou o quê? Vai atacar a Venezuela? Pois agora você está comprando briga comigo, porque eu estou dizendo que não é para atacar, o meu voto é não. Se você atacar, você está comprando briga comigo, porque a Venezuela e a Rússia, são amigas, aliadas. Aí um país bem pertinho da Venezuela, sabe? País aquele que a gente mora, chamado Brasil. O nosso presidente falou o quê? Se tiver a guerra, estou com os Estados Unidos. Por que ele não ficou calado, né? Ele é burro. Que teria acontecido? A guerra não aconteceu porque a ONU conseguiu impedir. Por que a ONU conseguiu impedir? Porque dos países que votam, todos disseram não, menos os Estados Unidos. E aí é quando a Rússia disse, se você atacar, eu jogo minhas bombas em cima do seu território, Estados Unidos recuou. Porque ia ser uma destruição em massa. Estados Unidos não ia ter como combater as bombas nucleares russas, não ia. Só que um outro país também ia sofrer com isso. Com certeza, com todo o armamento que a Rússia tem, se tivesse tido a Terceira Guerra Mundial, a nossa população brasileira não estaria hoje nesse território. O nosso Brasil não estaria hoje do jeito que está. Vamos tirar a pandemia. Descarta a pandemia. Como se ela não estivesse acontecendo. A nossa população, ela não iria ter nem 50 mil habitantes. E nós temos 204 milhões de habitantes. A gente não ia ter nem 50 mil. Por quê? Uma bomba nuclear. A ONU consegue intervir por conta disso. Não é só ir lá guerrear, pegar a arma e pá. Não é. Agora nós temos bombas nucleares, que não vai destruir só uma cidade, consegue destruir até um país inteiro, dependendo do seu tamanho, da sua proporção. Então, olha aí, o que aconteceu lá na Segunda Guerra acaba impedindo novos conflitos de acontecerem. Quando eu digo novos conflitos, estou referindo à guerra, porque revolução, manifestação, greves, reivindicação nas ruas, isso todo dia tem, em todos os países. Não é só em um, não é só em outro. Todos os países tem gente que está insatisfeito com a política, tem gente que está insatisfeito com
com as leis, tem gente que está insatisfeito com o social, com a economia, todo canto tem. Mas a ONU ela consegue impedir que esses conflitos aconteçam diretamente. Porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, não vai assim, ó. Vai assim. Porque as nossas tecnologias, elas estão o quê? Melhores. Deu para entender? Voltando para cá para a gente concluir. Nós temos rendição da Alemanha. A Alemanha foi derrotada. Suicídio de Hitler. Muita gente acha que Hitler dentro da história da Alemanha, acha que ele foi executado, que ele foi preso, que ele foi julgado. Não. O Hitler se suicidou. E vocês têm que sempre colocar na cabeça de vocês. Nesse período de questão política, nesse período de guerras, os líderes dos países, eles tinham o seguinte pensamento: se eu estou sendo derrotado, estou correndo o risco de ser preso, eu prefiro tirar minha vida e pôr um fim na história do que eu ser preso e os outros países que estão contra o meu na guerra comemorarem com a minha prisão. Tipo assim, mostrar a minha cabeça. Eles achavam que era melhor morrer, tirar sua própria vida, do que ele ser preso e ser mostrado para o mundo que os países conseguiram vencer, conseguiram pegar ele. Então, eles preferiam tirar realmente a sua vida. Rendição não marca o fim da Segunda Guerra. A Alemanha se rendeu, mas isso não quer dizer que a Segunda Guerra chegou totalmente ao fim. Ainda teve aí questões a serem resolvidas. Primeira fase, vitória dos países eixo. Primeira fase, a Segunda Guerra Mundial teve 3 fases. Primeira, vitória dos países eixo, início da invasão na Polônia, por isso que eles foram considerados vitoriosos, conseguiram invadir a Polônia. Segunda fase, equilíbrio de forças, entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. Olha só, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 1945. No início, Estados Unidos e União Soviética não estavam na Segunda Guerra Mundial. Estavam sendo países observadores. Principalmente os Estados Unidos, que ele já tinha um pé atrás com a Alemanha por conta lá da Primeira Guerra Mundial. Então, ele já tinha esse pé atrás, esperando algo acontecer. Ele já estava preparado que se precisasse entrar na guerra, ele iria entrar com toda a força. Terceira fase, derrota do eixo, libertação da Europa e do Pacífico. O que é essa libertação do Pacífico? Era o Oceano Pacífico, as navegações, a comercialização, que até então estava impedida pelos países do eixo. Estava impedido de comercializar. Por quê? Por conta de um país. Itália, Alemanha ou Japão? Qual era dos 3 que impedia? Alemanha? Pacífico, Oceano Pacífico. Japão. O Japão, ele impedia os Estados Unidos. O Oceano Pacífico divide, América e Ásia. Você for analisar o planeta Terra, você vai ter essa visão. Então, os Estados Unidos estava sendo o quê? Prejudicado, porque ele não poderia comercializar, ele não poderia transportar no Oceano Pacífico. Acabando assim, derrotando o grupo eixo, libertação do Pacífico e libertação da Europa. Por quê? Nazismo e fascismo começam a entrar em queda, decadência, principalmente com o suicídio de Hitler, certo? Dúvidas? Dúvidas? Acho que não. Acho que não, é ótimo. E aí? Para os que estão tão caladinhos na aula de hoje, alguma dúvida? Sim, não, sim. E aí? Já que não estão, né? Nenhuma. Então, só para a gente encerrar, deixa eu informar algumas coisas sobre a aula de sexta-feira.
que é a continuação da Segunda Guerra Mundial, já pegando os pontos bem mais detalhados, com imagens. No finalzinho assim, da aula nós temos, na aula gravada, tem algumas imagens que retratam como os judeus eram tratados. O que aconteceu com o povo judeu é a continuação da nossa aula, Segunda Guerra Mundial, da de sexta-feira. Assistam, porque na próxima semana a gente vai falar sobre a participação do Brasil. Então, a parte introdutória que eu comecei hoje, a complementação na aula de sexta, na próxima semana a gente vai falar só como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Não vai mais mencionar sobre nazismo, sobre fascismo, não vai mais mencionar sobre as três fases. A gente vai para um outro lado da Segunda Guerra Mundial. Então, assistam para compreender. E eu vou fazer perguntinhas a vocês, para ver se realmente assistiram. Certo? Certo? Outra coisa. Tá acabando. Outra coisa. Na próxima segunda-feira... Flávia, explica de novo o negócio da sexta-feira, por favor. A aula de sexta-feira é aula gravada. É a continuação da Segunda Guerra Mundial. Falando sobre Estados Unidos e Rússia, como foi que eles entraram na guerra, que fez com que eles fizessem parte, por que foram para o grupo dos aliados, entender por que Hitler se suicidou, isso tudo na aula de sexta-feira. E a perseguição dos judeus, aos judeus, né, os campos de concentração, onde durante a aula eu vou mostrar algumas imagens para vocês terem ideia da quantidade de judeus que foram mortos, como eles eram tratados, a questão do desrespeito com o cidadão, com o ser humano, a imposição de Hitler, principalmente porque era o país que o povo mais tinha medo no período da Segunda Guerra, não pela questão do país, mas pela questão da autoridade maior, que era o Hitler. Então, é o fechamento da Segunda Guerra, na aula de sexta-feira. Na segunda-feira, na próxima segunda, a gente vai observar só o Brasil na Segunda Guerra Mundial, como foi que o Brasil entrou na guerra, como foi que o Brasil participou, quais foram as forças armadas que enviaram mais tropas, o que aconteceu com essas tropas, de que forma o Brasil se aliou, qual foi o lado que ele ficou, se foi do lado do eixo ou do lado da aliança. E a gente vai entender a questão brasileira na Segunda Guerra, que foi bem diferente lá da primeira, que foi um grupo pequeno, que o objetivo na Primeira Guerra foi a questão de ajudar a França com os militares que estavam feridos, já que na Segunda Guerra o contingente foi bem maior. Quando eu falo contingente, é a quantidade de pessoas. Foi bem maior. O Brasil já foi diretamente para combate, realmente, não foi só questão de saúde, não foi só questão de proteger ali a parte das enfermarias, não foi só distribuir alimento. Segunda Guerra já foi bem maior a participação do Brasil. E aí eu vou fazer perguntas sobre a aula de sexta-feira. Vai estar valendo 2 pontos. Certo? Então, vocês vão ter que assistir a aula para responder perguntas na segunda-feira. É a complementação dos pontos de vocês. Flávia, se eu não assistir a aula ao vivo, eu assistir a aula gravada, não vai ter os pontos. Só isso. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Na sexta-feira agora, aí sim, a gente vai ter aula ao vivo de filosofia. A gente vai ter aula ao vivo de filosofia. Quem tiver dúvida no TD, vai ser a aula que eu vou tirar a dúvida. Certo? Dúvida no TD. Vai ser a aula de tirar dúvida. E aí a gente vai também respondendo algumas coisas juntos. Vou ser boazinha, vamos dizer assim, com vocês. Tá bom? Então, uma boa manhã a todos. Aproveitem o resto do dia de vocês. Assistam às aulas. Tenham juízo. E se for sair de casa, álcool em gel e máscara. Face Shield. Tchau. Pode ser também, se você tiver, pode também.